Se você acompanhou e entendeu o que estamos explicando até agora, deve achar que o princípio só é válido para partículas subatômicas, ou se perguntando por que conseguimos observar as coisas do dia a dia, sabendo sua velocidade e sua posição ao mesmo tempo. Para você entender melhor por que isso não acontece, ou seja, por que o princípio não é quebrado, mesmo a gente sabendo aonde e com que velocidade os objetos macroscópicos estão se mexendo, a gente vai fazer um exercício juntos. O exercício é o seguinte: uma formiguinha com massa igual a 100 miligramas, ou seja, 10 a menos sexta quilos, anda com velocidade de 1 metro por segundo, com imprecisão de 10%. Qual a incerteza mínima de sua posição? A massa, a gente sabe que é igual a 10 a menos sexta quilos. A velocidade é igual a 1,0 metros por segundo. E a imprecisão da velocidade, ou seja, o ΔV, é igual a 10%. Ou seja, é igual a 0,1. Como ele não dá a imprecisão da massa, a gente tem que usar a imprecisão da velocidade, como é dada na segunda relação que o Kenji mostrou para vocês. A imprecisão da posição do objeto multiplicado pela imprecisão da velocidade vai ser sempre maior ou igual a constante de Planck dividido por 4 vezes o π vezes a massa. Agora, tudo que a gente tem que fazer é substituir na fórmula. Ou seja, ΔX vezes 0,1 maior ou igual a constante de Planck, que vale 6,63 vezes 10 a menos 34, dividido por 4 vezes π, que a gente vai considerar como 3,14, vezes m, que é dado no enunciado, que é 10 a menos sexta. O que a gente tem que fazer agora é multiplicar em cruz e calcular. Você pode usar uma calculadora, inclusive, que você vai encontrar ΔX maior ou igual a 5,28 vezes 10 a menos 28 metros. Vamos interpretar esse resultado? A ordem de grandeza da variação da posição, da incerteza da posição, é 10 a menos 28. A gente estima que o diâmetro de um elétron esteja por volta de 10 a menos 15, o tamanho dele aproximado. Ou seja, 10 a menos 28 é uma grandeza muito menor do que qualquer coisa que a gente conhece. É algo que a gente não consegue perceber nem com o melhor dos equipamentos existentes. Logo, para corpos macroscópicos, mesmo pequenininho, como uma formiguinha de miligramas, a incerteza que eles carregam é desprezível em relação ao seu tamanho. Agora, vamos fazer um exercício muito parecido, mas com o elétron? O enunciado diz: um elétron com massa 9 vezes 10 a menos 31 quilos anda com velocidade de 2 vezes 10 a sexta metros por segundo, com imprecisão de 1%. Qual a incerteza mínima de sua posição? A gente sabe que a massa é igual a 9 vezes 10 a menos 31 vezes quilos, desculpa. A gente sabe que a velocidade é igual a 2 vezes 10 a sexta metros por segundo. E a gente sabe que a imprecisão da velocidade é 1%, que vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 4. Quando a gente aplica na fórmula do mesmo jeito que a gente fez no exercício anterior, essa mesma fórmula, a gente tem
a variação, a imprecisão na posição multiplicado por 2 vezes 10 a quarta. Aqui eu coloquei menos, mas não era para ter menos. Então, nós temos que o erro da posição vezes o erro da velocidade, que é 2 vezes 10 a quarta, vai ser maior ou igual a constante de Planck, 6,63 vezes 10 a menos 34, sobre 4, vezes π, vezes a massa, que é 9 vezes 10 a menos 31. Isso, a gente vai encontrar um ΔX maior ou igual a 2,93 vezes 10 a menos 8 metros. Veja bem, esse número, 10 elevado a menos 8 metros, por mais que para nós pareça pequeno, para um elétron, que tem ordem de grandeza 10 a menos 15, tem uma relação de 10 elevado a sétima maior. É como se o elétron fosse uma pulga e a imprecisão da posição dele fosse um grande estádio de futebol. E o terceiro e último exercício que eu gostaria de propor já é mais teórico, não tem conta. A pergunta é sobre o modelo atômico de Bohr. Porque o modelo atômico de Bohr, que pressupõe a existência de orbitais seguidas pelo elétron dividido em camadas, como um sistema planetário, viola o princípio da incerteza. O conceito de orbitais eletrônicas implica em um caminho percorrido pelo elétron. Ou seja, você tem o núcleo e você tem as órbitas ao redor do núcleo. Se o elétron estava aqui, ele vai ter que seguir a órbita, então você sabe que ele vem para cá, ele vem para cá. E você consegue calcular isso infinitamente. Com isso, quando o caminho do elétron é conhecido, a gente consegue saber a localização e a velocidade com alta precisão, visto que a gente pode calcular simplesmente medindo uma única vez a posição do elétron. O conceito de orbitais proposto por Bohr foi uma das primeiras tentativas de explicar por que o elétron de carga negativa não caía no núcleo composto por prótons de carga positiva, já que negativo atrai positivo, não é? E uma curiosidade muito interessante é que Bohr ele foi orientador de Heisenberg, e os dois estavam na mesma equipe enquanto a tese sobre o princípio da incerteza era elaborada. E agora, por último, eu queria deixar um último desafio para vocês ou pesquisarem em casa, ou, se você entendeu bastante sobre mecânica quântica, tentar resolver agora. O microscópio de raios gama funciona iluminando o objeto observado com fótons de comprimento de onda muito baixos. Se ele for usado para localizar um elétron num átomo, ele estará sujeito a um limite de imprecisão. Eu gostaria que vocês explicassem por que tem esse limite, com base na aula que vocês viram hoje e nas aulas anteriores sobre efeito Compton e efeito fotoelétrico e dualidade onda-partícula.